Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? A gente tá aqui de novo no YouTube depois de quanto tempo? Há um bom tempo parado. Muito tempo a gente tinha parado, a preguiça foi tomando conta, mas agora a gente tá vindo e eu vou tentar colocar um vídeo sempre pra vocês. E também hoje eu tava adiando falar sobre fazer esse vídeo, mas eu preciso vir aqui contar pra vocês o relato de parto do Samuel, de como que foi a experiência, de tudo que aconteceu. E eu vou pedir desculpa para vocês, porque a gente resolveu fazer assim de última hora. A gente sempre tenta esperar um melhor momento para fazer, o momento que a gente tá bem, que a gente tá bem arrumado, mas a gente fica adiando, o momento certo nunca chega. Então eu falei assim, não, hoje nós vamos fazer o vídeo do relato de parto do Samuel, principalmente para deixar marcado aqui, né, pra gente ficar de recordação e lembrando, né, amor? É verdade. Fala alguma coisa. Eu tô ansioso pra falar um pouquinho de como foi. Então é isso. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês comentem, compartilhem, curte também bastante, tá? E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência pra vocês. Pausa pra nossa aliança, porque o Jean quer mostrar a nossa aliancinha de casados. E é isso. Então, gente, pra começar, eu já tava de 39 semanas de gravidez. E eu tava com alguns sintomas. Eu tava sentindo bastante peso na barriga. Eu não tava conseguindo dormir direito, eu sentia muito peso. Eu tava fazendo muito xixi, minha bexiga parece que tava aberta, né, amor? Toda hora eu ia no banheiro. Apertando, tava apertada. Toda hora eu ia no banheiro, eu fazia xixi, eu não conseguia mais caminhar direito. Eu só sei que eu sentia muita, mas muita pressão lá embaixo, sabe? Na primeira gravidez eu não senti tanta pressão, mas nessa do Samuel eu senti bastante pressão lá embaixo. E tava muito cansada já, eu tava bem cansada, eu não conseguia mais fazer limpeza dentro de casa, tudo que eu fazia já ficava bem cansada. No final, quem passou pelo final, pela gravidez sabe como que é o final. Então, assim, eu já tava bem assim, cansada mesmo, com 39 semanas. E eu senti também que tava saindo alguns líquidos de dentro de mim. Então, eu não sabia mais se era o xixi ou se era líquido amniótico, porque saía bastante líquido de dentro de mim e eu fiquei confusa, porque eu ficava com medo de ficar perdendo líquido sem saber e aconteceu. Só os pedaços do tampão, né? E aí começou a sair também uns pouquinhos do pedaço do tampão. E como eu tinha outras amigas minhas que também estavam no mesmo período de gravidez que o meu, todas elas já estavam tendo bebê e só eu ficava por último, lembra? Eu ficava angustiada. Eu falava, nossa, sou eu que tô demorando. Aí eu ficava preocupada, assim, ai, será que o Samuel vai demorar? Será que ele vai pra 42? Então, até então, a gente tava esperando o parto normal, né? Então, teve o ultrassom, né? A gente tava fazendo pré-natal pela Unimed, no particular. A gente teve, e todo o pré-natal que a gente fez, toda a consulta de pré-natal, a gente fazia ultrassom. O médico sempre viu o bebê, se estava tudo bem. E quando a gente foi lá na consulta do pré-natal, que eu passei com a médica, a doutora Rosângela, ela perguntou pra mim, você quer a cesárea? Como eu já estava, assim, bem cansada, a gente já estava bem, assim, ansioso. Então, assim, eu tava com muita pressão mesmo nas partes de baixo, já tava, assim, bem cansada mesmo. Eu olhei pro Jean e eu falei assim, e aí, o que a gente decide, o que a gente faz? Aí o Jean falou assim, vamos marcar, né? Vamos marcar a cesárea. Vamos marcar, porque ele decidiu. Eu deixei ele decidir. E aí eu tava já ansiosa, tava também, assim, cansada. Eu falei, vamos marcar. E eu lembro que a gente marcou, o Jean saiu super feliz, né, da consulta. Foi. Feliz e ansioso. Ansioso. Só que eu saí muito preocupada, porque eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu falei assim, meu Deus, e a doutora, é uma doutora boa, não é? E será que vai dar certo? Será que não vai? Ai, meu Deus, eu nunca tinha passado por uma cirurgia, por uma cesárea.
o meu primeiro parto foi normal e agora do Samuel vai ser cesárea, como que vai ser a recuperação? Então, assim, começou um turbilhão na minha mente. Eu sou uma pessoa muito preocupada e o Jean já é mais tranquilo. O Jean ficou, assim, tranquilo, mas quando eu joguei as minhas dúvidas, a minha pressão que eu tava tendo naquele momento, ele começou a ficar preocupado também. Aí eu comecei, assim, pensar, meu Deus, será que eu tô tomando uma decisão certa? Eu marquei a consulta, deixei marcado, mas eu saí de lá, assim, bem nervosa. A gente foi levar o Miguel pra jogar bola naquele dia, então, assim, eu tava bem angustiada, não sabia se eu tava tomando a melhor decisão, se tava tudo bem, se não tava. Eu sou assim, sabe? Tipo, muito preocupada com tudo. O Jean tava mais tranquilo. E eu lembro que ele falava assim, ai, vai dar tudo certo, não se preocupa. Aí eu falava assim, ai, porque não é seu corpo, é o meu corpo, não é o seu. Aí eu falava assim pra ele, sabe, assim... Bom, aí a gente veio pra casa, eu continuei com aquela angústia, tudo, mas eu comecei a orar também, né? Pedir pra Deus tirar essa angústia do meu coração, que se fosse da vontade dele. Eu lembro que eu cheguei até a conversar com a minha mãe, e a minha mãe falou assim pra mim, filha, se for da vontade de Deus, você vai fazer a cesárea e vai dar tudo certo. Se não for da vontade de Deus, vai dar alguma coisa errada e você não vai fazer. E eu também comecei a orar muito, sabe? Pedindo assim pra Deus, Deus, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não tomei? E aí foi nisso. E aí eu comecei a orar, mas estava tudo assim, se caminhando realmente para cesárea, já estava marcada. Eu comecei a organizar as mochilas. E no dia seguinte eu já acordei assim mais tranquila, com o coração mais em paz, mais tranquila. E já tava assim com a certeza mesmo de que eu tava tomando a decisão certa. Quando chegou no dia da cesárea, a gente acordou assim, eram umas 4 horas da madrugada. Eu deixei já as mochilas todas prontas, roupas minha, do Jean também. A gente tava, assim, pensando em ficar na maternidade 3 dias, né? É 3 dias que fica. Então, assim, a gente saiu de casa 4 horas da madrugada. Chegamos lá por volta das 5. Não, a gente saiu de casa acho que 4h30, né? 4h30, 4h30, chegamos lá 5. 5 horas tinha que estar internada? 5 horas eu tinha que estar internada. Fiquei de jejum durante 12 horas, foi bem complicado, até sem água, muito ruim. Cheguei lá, umas 5 horas da manhã, aí eu fiz a minha ficha e já entrei pra sala de cirurgia, vai direto, sabe? A gente não fica em nenhum outro lugar, a gente só chega, tira toda a nossa roupa. E naquele momento, você lembra, amor, naquele momento, eu tava tirando assim a minha roupa, entregando pro Jean, porque eu só podia ficar com a parte do avental, né? E coloquei a touca e eu já tava assim, um pouco nervosa, tudo, ansiosa. E fiquei na maca e me levaram pra sala de cirurgia. Aí quando chegaram lá, eles pediram pra eu guardar, então eu fiquei ali naquela sala sozinha e fiquei até as 7 da manhã, das 5h30 até as 7, só esperando. Eu até dormi lá dentro, então eu fiquei lá dentro só esperando, eles pediram para esperar e o Jean ficou lá fora. Foi. E aí, naquele momento que eu tava esperando, eu fiquei das 5 ou 5h30 até as 7 esperando. Então, eu já tava assim, prontinha, em cima da maca de cirurgia, só com avental, sem roupa e com a touquinha pronta. Assim que a médica chegou às 7 horas, ela veio, falou comigo. E o mais legal foi isso, porque cada médico que foi chegando, eles vinham se apresentar. Quando chegou o pediatra, ele veio, olha, prazer, tudo bem? Eu sou o Dr. Iser e eu vou acompanhar você no processo do parto. Eu falei, ai, tudo bem. Aí, na hora que chegou a médica também, eu já conhecia ela falou, bom dia, tudo bem, conversou comigo. Quando chegou o anestesista também, ele se apresentou. Então, quando chegou as enfermeiras também, elas foram se apresentando, olha, tudo bem, eu sou enfermeira, vou cuidar de você. Então, eu me senti, assim, muito acolhida naquele momento. Cada médico, enfermeiro, todo mundo que entrou na sala foi se apresentando um por um. E eu achei isso muito legal, porque me deixou assim mais tranquila.
E naquele momento que todo mundo entrou, então eles já começaram. Tava marcado para 7 horas e realmente foi pontual. 7 horas realmente começou. E aí eu lembro que eles ligaram o ar-condicionado, começaram a organizar ali os aparelhos. Até aquele momento eu não tava nervosa, eu tava bem tranquila. Todo o meu nervosismo já tinha passado. Eu só tava com aquela sensação ansiosa de ver o rostinho do Samuel. Eu ficava assim, ai meu Deus, como que é o rostinho dele? Como que ele vai ser? Com quem que ele vai se parecer? Então eu ficava muito ansiosa por conta disso, mas eu não tava mais assim nervosa, sabe? Assim preocupada, não. Era uma ansiedade de ver o rostinho dele e ansiedade boa, sabe? Não uma ansiedade ruim. Aí, na hora que ela começou ali, colocou, né, a parte colocou uma tela assim na minha frente para eu não olhar assim minha barriga. E aí eles começaram, aplicou anestesia em mim, não doeu, foi bem tranquila mesmo, não senti assim nada forte. Eu senti assim uma tremedeira, na hora que ele colocou a agulha eu fiz assim, sabe? Eu fiz assim, mas não doeu, foi tipo um choque, o corpo deu um choque assim, aí depois também eu deitei na maca, só que eu tava muito preocupada de anestesia não pegar. Aí, quando ela começou a me cortar, eu falei assim, eu tô sentindo aí nas minhas pernas, mas eu não tava sentindo, era coisa da minha cabeça. Aí ela pegou assim no meu pé e falou assim, você tá sentindo? Aí, sentindo o quê? Aí ela, não, você não tá sentindo, se você tivesse sentindo, você estaria chorando, gritando de dor. Então, assim, é coisa da nossa mente mesmo, da nossa cabeça, mas eu já não tava sentindo as minhas pernas. Aí ela começou ali, foi bem rápido, assim que aplicou anestesia ela já começou ali ao trabalho dela, a cortar tudo. E naquele momento pediram pro Jean entrar. Na hora que eu vi o Jean, eu fiquei assim, nossa, foi uma... Eu olhei assim pra ele, ele tava todo, né, com avental também da sala de cirurgia, com a touca. Máscara. Com a máscara. E aí, quando eu olhei ele, a sensação que eu tive foi tipo assim, meu Deus, ele tá aqui. E eu tava muito feliz, assim. É um momento muito lindo, sabe? Um momento do nascimento. E na hora que eu vi ele, a primeira coisa que ele fez foi pegar a minha mão, assim, ele ficou com a minha mão, assim, apertando. E eu fiquei, assim, olhando pra ele olhando pra mim, a gente se olhando, um olhando pro outro. E a gente ficou assim, um olhando pro outro, assim, sabe? Com aquela felicidade, aquela coisa gostosa. E aí, quando eu senti, eu não tava sentindo ela cortando nada, mas você sente a pessoa mexendo com você não sente a dor, né? Mas ela mexendo em você, você sente, né? Porque mexe com o corpo, tudo. Mexe os órgãos. Mexe os órgãos. E aí, quando ela foi puxar o Samuel para sair, quando ela foi puxar, eu senti o puxão que ela deu. E foi um puxão que eu senti, assim, de alívio. Porque a gravidez toda eu tava, assim, muito cansada, com barrigão. Quer dizer, no final da gravidez, né? Eu tava muito cansada, com barrigão. E parece que eu tava, sabe, assim, sempre com aquele peso dentro de mim. Então, aquele puxão ali parece que me libertou, assim, que eu fiquei assim mais... Eu pude respirar assim melhor, sabe? O ar veio mais tranquilo. E na hora que ela puxou ele, e ele já veio chorando, não precisou assim dar palmadinha, nada disso. Ele já nasceu assim gritando, ele é um grito bem alto. Ele já assim gritou. E na hora que eu ouvi o chorinho dele, gente, assim, foi uma coisa assim maravilhosa. Aí a primeira coisa que eu falei, eu olhei pro Jean e eu comecei a chorar. E eu falei assim pra ele, eu falei assim, amor, nosso filho nasceu, nosso filho. Aí ele começou a colocar a mão assim, né, e chorar, o Jean começou a chorar, eu chorei também. E a gente começou a falar assim, o nosso filho, é o nosso filho, nosso amor, o nosso filho. E aí ela pegou ele nem precisou bater no bumbum dele, nem nada, ele já nasceu assim, gritando, chorando mesmo. E aí ele foi direto pro colo do pediatra, né? O pediatra examinou tudinho certinho.
já fez as medidas e aí colocou ele assim do nosso lado. Quando a gente viu o rostinho, ai, que sensação gostosa. Aquele rostinho, é o rostinho bravo, ele nasceu assim, ó. Sério? Ele já nasceu com a cara assim, ó. Assim, ele ficou com aquela cara assim. Depois ele parou de chorar, né? Quando colocou perto de mim. Então ele nasceu assim, naquela cara de bravo, sabe? Assim, mais marrudão, assim, olhando assim. A cara de bravo dele. E quando a gente viu o rostinho, foi a sensação assim, maravilhosa. Foi a melhor sensação da vida. E eu já passei pelo parto também do Miguel. E essa sensação de você ver o primeiro rostinho do filho é uma sensação muito boa, assim, você sente Deus, você sente a presença de Deus, você sente o amor, você sente o poder da natureza, do amor, sabe, entre as pessoas, do casamento, né, amor? Quer falar um pouquinho? Foi uma experiência muito boa. Só tenho que falar que é boa, é boa, 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 boa. É a sensação que mudou o meu jeito, mudou meu raciocínio, mudou meu pensar, mudou minha atitude como homem. Algo que ele nasceu, que eu não mudei na minha mocidade, tem coisa que eu mudei agora. Sentir Deus te dando algo, um presente, um negócio diferente. Ouvir aquele choro. Quando eu ouvi aquele choro nascendo, foi uma sensação de nascer de novo. Uma paz, foi um negócio diferente que eu senti. E sinto até hoje, não é momentâneo, eu sinto até hoje. Então, assim, foi um momento maravilhoso ver o rostinho dele, ver o quanto Deus é perfeito em cada detalhe, sabe? E depois que a gente viu o rostinho, a médica perguntou pro Jean, né, se ele queria, depois que ele saiu de perto de nós, o Samuel, ele voltou para perto do pediatra para tentar terminar de ser examinado. E aí, nesse momento, a médica perguntou pro Jean, pai, você quer ir acompanhar? Aí ele preferiu não ir, né, amor? Eu vou ficar com você. A médica pediu para ele acompanhar, né, o bebê se ele quisesse, mas o Jean ficou comigo, porque eu tava muito gelada e eu tava me tremendo muito. Aí você ficou preocupado, né? Foi. Gelada, com a boca roxa, eu fiquei... Pensei o pior. Deixa eu ficar com a minha mulher aqui. Se der o piripaque de Chaves aqui, eu vou dar tapa, né, até acordar. Eu tava me tremendo, aí ele ficou preocupado e ficou comigo. Mas o Samuel não foi para outro quarto, não. Ele ficou só um pouquinho de passos assim, da onde eu tava, mas era o mesmo local, mesma sala de cirurgia, sabe? Só era um pouquinho assim, mais pra frente. Então dava pro Jean me ver e ver ele também. Só que o Jean preferiu ficar perto de mim porque eu tava começando a me tremer bastante. E aí depois o pediatra examinou o Samuel, ela terminou de fazer, de costurar, né? E aí nesse momento eles pediram pro Jean sair da sala, para eles terminarem de cuidar de mim, do Samuel, e o Jean saiu. Aí nesse momento, o que aconteceu, amor? Nesse momento eu não tava. Eu saí? Eu fui pra maternidade, fui pro espelho da maternidade. Ver como que o Samuel tava. Mas quando você chegou lá, o Samuel já tava lá ou você ficou esperando? Não, eu fiquei esperando, que esse foi dar banho, foi limpar. Quanto tempo você ficou esperando? 5, 10 minutos, no máximo. Nossa, foi rápido? Foi. Eu ia lá, limpa bem rápido, nem. Ele foi para uma salinha que pediram para ele sair. Aí ele foi para uma outra sala, que é a sala onde fica todos os bebês que nasceram, né? Maternidade, no espelho. E aí ele ficou no espelhinho, assim, vendo o Samuel, enquanto elas limpavam ele. E aí eu fiquei na sala lá durante um bom tempo, acho que demorou 1 hora. Aí eu fui ver a mulher arrumando o apartamento onde você estava lá, no quarto. Aí eles já levaram o Jean também pro quarto, mas eu ainda não tinha chegado no quarto, eu fiquei ainda 1 hora com ela me costurando,
ela me limpando, elas conversaram comigo, aí teve uma enfermeira que até pegou a placenta, né, e fez o desenho da placenta, pintou, né, marcou lá o nome de toda a equipe, deu de presente para mim depois. Então, ali naquele processo que eu fiquei ainda na sala de cirurgia, foi ainda mais uns 30, uma hora mais ou menos ainda. Na minha cabeça era esse tempo, que demorou um pouco. Para eles poderem me levar pro quarto. Só que antes do quarto, assim que eu saí da sala de cirurgia, eu ainda fui para uma sala de recuperação. Lá é onde a gente fica assim mais perto do médico, né? Se acontecer, para esperar a anestesia passar, para ver como que o corpo vai reagir depois da cirurgia. Então eu fiquei naquela sala de recuperação junto com várias enfermeiras cuidando de mim. E só tinha eu ali naquele quarto, não tinha outras pessoas não, eu tava sozinha. E aí eu fiquei ali mais ou menos uma hora esperando. Então, assim, o tempo que terminou a cirurgia, que o Samuel nasceu, até me costurar e me levar para a sala de recuperação foi mais ou menos uma hora. Na minha cabeça foi uma hora. Fiquei ali uma hora, aí quando eu senti que a anestesia tava passando e eu tinha parado de tremer já, sabe? Eu já tava bem. Eles me levaram pro quarto. Então, até esse momento na sala de recuperação, a gente não fica com nenhum parente, eu não fiquei com nenhum conhecido, com ninguém. Eu fiquei só eu e as enfermeiras mesmo cuidando de mim. E eram várias enfermeiras e toda hora, assim, elas estavam do meu lado o tempo todo. Não estava sozinha, porque elas precisavam avaliar, né, se a cirurgia foi bem feita, se o corpo se recuperou bem, como que tá o processo. E aí, passando esse tempo, eu fui pro quarto. Assim que eu cheguei no quarto, a minha mãe já tava lá me esperando, o Jean também tava me esperando, e o Samuel tava na salinha onde ficam os outros bebês. E aí eu entrei no quarto e tava super ansiosa, porque eu só tinha visto o Samuel na hora que ele nasceu, depois eu não vi mais. Então eu fiquei ali no quarto, eu ainda não podia me levantar. Eu tava ainda, a anestesia tava saindo, mas ainda tinha um pouco. Aí eu fiquei ali, a minha mãe ficou comigo, o Jean ficou comigo. E demorou ainda um tempo, acho que uma hora de novo, né? Para eles poderem trazer o Samuel, eu não lembro. Não, assim que você foi pro quarto, deu um tempo, ela levou. Assim... Demorou uns 5 minutos, que ela foi pegar, trazer, arrumar porque ele, dar um remédio, depois tirar a glicemia. Porque quando a gente tá nesse processo, a gente não tem noção da hora. A gente não tem noção de quanto tempo é, mais ou menos. Às vezes eu posso falar que foi uma hora, mas talvez foi 5 minutos. Foi menos, Foi menos. Então, tipo assim, a gente não tem noção do tempo. A gente tá vivendo naquela êxtase, naquele ambiente, naquelas emoções, naquela adrenalina. Então, a gente não tem muita noção. Porque às vezes o que foi um tempo rápido pra mim, pra ele pode ser um tempo longo. O que foi longo pra ele pode ter sido um tempo rápido pra mim. Eu só sei que pra mim demorou eles levar o Samuel depois que eu cheguei no quarto, mas ele falou que foi rápido. Então, assim, eu tava tão assim ansiosa, assim, com várias emoções, que eu não tenho muita noção do tempo. E aí, quando eu cheguei no quarto que o Samuel veio, eu olhei assim pra ele, gente, um bebezinho tão lindinho assim. E ele nasceu com 2,4 kg. E foi isso que me deixou bem preocupada. Porque ele, na minha cabeça, ele nasceu magro. E o Miguel, meu filho mais velho, quando ele nasceu com 3,4 kg. Então, ele já nasceu gordinho, grandinho. E o Samuel, ele já nasceu com 2,4 kg. E cada bebê é um diferente do outro. Ele era bem pequenininho e 2,4 kg. Eu fiquei, assim, bem preocupada com o peso dele. Eu fiquei mais preocupado quando o médico falou que poderia cair mais o peso. Recém-nascido. Porque o médico deixou claro pra gente, né, que ele poderia perder ainda mais por conta que todo bebê que nasce perde peso e depois começa a engordar. E aí eu fiquei, meu Deus, se ele já tá com esse peso. E quando eu vi ele, gente, as costelinhas, o pezinho, muito magrinho, muito magrinho, muito magrinho mesmo. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse bebezinho pequeno desse jeito?
Sabe, para você trocar a fralda, para você fazer as coisas, você tinha que ter muita delicadeza, sabe? O medo, o bracinho fininho, meu Deus do céu. E eu fiquei preocupada. Gente, um dos motivos, assim, que eu tento lutar comigo mesma é sobre pensamentos negativos. Eu sou uma pessoa que eu tento melhorar muito esse meu comportamento, esse meu jeito. Assim, a gente precisa ter muita fé, né? Acreditar em Deus e tudo. E às vezes a gente passa por alguns problemas, às vezes nem chega a ser um problema, né? A gente tem que ter ser positivo, acreditar e ter fé. O Jean, ele é assim, sabe? Ele é super positivo, ele fala, nossa, vai dar certo. E eu já fico assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Já me preocupa. Não que eu não tenha fé, mas eu acabo, assim, gerando uma preocupação. Eu fico preocupada com aquela situação, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E não sei o que, isso não sai da minha cabeça, né? E o Jean, ele já é mais assim, não, vai dar certo, tá tudo bem, né? Ele é assim. E isso me preocupou, assim, bastante. Só que eu também senti que isso era um trabalhar de Deus comigo. Porque até uns tempo atrás eu sentia, assim, que... não que eu não orasse, não que eu não buscasse a Deus. Mas esse momento da maternidade foi um momento que eu fiquei mais, assim, mais íntima, sabe? Eu senti, assim, mais, assim, as coisas sobrenaturais. Eu senti mais, assim, Deus falando comigo. Além do baixo peso, teve também a icterícia, né, que é o amarelão. Ele precisou ficar naquela luz azul, né, para a coloração amarela sair. Então, assim, logo de primeira, ele começou a chorar bastante, ele não queria ficar. Ele gritava, ele chorava, a gente teve que, assim, o Jean teve que vir em casa buscar a chupeta, porque para ver se ele se acalmava com a chupeta, porque não podia de jeito nenhum tirar ele da cabine. E, e ele gritava, ele chorava, ele ficava assim querendo sair. E eu ficava assim morrendo de dó, vendo ele chorando. Ele pedia meu colo, ele queria ficar perto de mim. E teve até um certo momento que a enfermeira colocou ele, que ele não queria ficar. E quando eu comecei a conversar com ele, ai filho, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Aí ele parou de chorar e ficou quietinho. Mas logo em seguida ele voltava a chorar de novo. Então ele ficava inquieto. Aí eu pedi pro Jean vir. Uma sensação ruim Foi. essa parte. Foi uma sensação assim muito ruim, porque de impotência, de você querer fazer alguma coisa pelo seu filho e não poder fazer. E ele assim, indefeso, pequeno, né, gritando, chorando. Você queria pegar ele no colo, o médico falava que não podia, que ele precisava ficar na cabine. E no quarto que a gente ficou, era um quarto muito escuro e para fechado, né? Era muito quente por causa da cabine. Então a gente também ficava muito lá fora. A gente não tinha noção do tempo, se era de tarde, se era noite, se era de madrugada. Foi uma coisa que a gente passou assim muito tensa mesmo, sabe? Para nós foi muito tenso. E, e eu lembro também que na primeira vez que eu me levantei, né? Eu me levantei com a ajuda da enfermeira e da minha mãe. A minha mãe me ajudou muito nesse processo também. Ela me deu banho, o Jean também me deu banho. Na primeira vez que eu levantei depois da cesárea, foi bem complicado, dói bastante. Você tem aquela sensação assim dos seus órgãos descendo para baixo, sabe? E é uma dor assim, a primeira levantada que você dá é bem dolorida. Mas dá para aguentar, não é algo que é tipo, ai meu Deus, é uma coisa impossível. Não, é uma dor forte, mas dá para aguentar. E aí eu precisei de cuidados, tomar banho. Até ter alta e vir para casa, até em casa eu precisei do Jean me dar banho, que eu não conseguia tomar banho direito. Tinha outras mulheres lá que estavam andando para cima e para baixo, nem parecia que a gente tinha tido cesárea, mas eu tava com essa dificuldade, sabe? Mas assim, cada corpo, cada mulher é diferente uma da outra. Então, naquele processo ali da maternidade, a gente era para ter alta era pra gente ter ficado no hospital 3 dias, mas a gente ficou 4 dias por causa do Samuel. Ele chegou ainda a baixar ainda mais o peso dele, ele foi para 2,2 kg no segundo dia.
2,2 kg, né? Foi 2,2 kg. 200 alguma coisinha. 2,2 kg e alguma coisa. E teve que ficar na cabine. A gente ficou 4 dias por causa da icterícia, que ele tinha que ficar mais tempo na cabine azul. Então, assim, foi um momento pra gente muito delicado. Tem pessoas que falam, é o amarelão, não é nada demais, é super tranquilo. Pra gente, não foi super tranquilo, porque a gente viu ele chorando, a gente viu ele, assim, chorando bastante. Ele nasceu muito pequenininho, a gente tava com muito cuidado com ele. Então, assim, pra gente foi algo muito cuidadoso, não foi uma experiência muito agradável, né? Mas quando chegou no quarto dia, eu já tava assim bem cansada, eu queria vir pra casa. Eu não tava mais Os ânimos tava muito peso. a gente passou por um processo muito. Só de lembrar desse processo aí, dá uma crise aqui já. Então, Nossa. assim, eu não tava no momento com Deus. Claro que eu tinha minhas orações com Deus, eu orava assim no dia a dia na minha casa, mas naquele momento da maternidade foi um momento que eu teve uma hora que ele tava assim na cabine, eu coloquei assim minhas mãos e levantei pro céu, comecei a orar. Eu falei assim: Deus, tira a gente daqui, Deus, que a icterícia, o amarelão saia, que o médico dê alta pra gente, que a gente vá pra casa. A gente não tava mais aguentando ficar ali, a sala era muito quente, o Samuel o tempo todo chorando. E aí o mais complicado é que a gente não dormiu durante esses 3 dias, por quê? Precisava colocar um óculos nele. E aí eu lembro que esse óculos ficava descendo toda hora, porque ele era muito magrinho e descia. Então eu tinha que colocar um óculos nele para proteger os olhos dele da luz azul. Só que o óculos ficava descendo, então a gente tinha que ficar toda hora assim com os olhos vidrados nele para o óculos não ir pro nariz e tampar a respiração dele, né? E aí eu não dormia, eu ficava acordada 24 horas durante os 3 dias. Então a gente tava lutando assim, ó, contra o sono durante esses 3 dias. E o Jean também não dormia. O Jean ficava cuidando Que de mim. exausto, hein? O Jean ficou muito exausto porque ele cuidava de mim, cuidava do Samuel e eu não tava trocando fralda do Samuel, eu não tava limpando ele, dar banho, nem nada. Lá nessa maternidade, as enfermeiras elas fazem tudo. Durante os 4 dias, elas vão lá, pegam o bebê, levam para o quarto, elas mesmas dão banho, troca, você só separa a roupinha e elas fazem tudo. Agora, quando o bebê faz cocô no nosso quarto, o acompanhante troca ou eu troco. Mas nesse caso, como eu tava com a cirurgia, tava doendo muito, o Jean que tava trocando, ou quando era minha mãe, ela trocava, porque ficava minha mãe e o Jean. Um ficava de manhã, o outro ficava à noite, né? Eles ficavam trocando os horários para ficarem comigo. Então, assim, no quarto dia, a gente já tava, assim, impossíveis de ficar na maternidade. E eu tinha chegado no momento que eu cheguei a chamar a enfermeira e falar assim: doutora, pra enfermeira, eu falei assim: olha, eu tô indo embora. Foi, meu Deus. Eu chamei a enfermeira e falei assim pra ela: olha, eu tô indo embora, independente de tudo, porque eu não aguentava mais ficar ali, gente. Vocês não têm noção a pressão que tava, o ambiente, o local, ver o Samuel gritando, chorando. A gente sabe, E o ruim é que nós não tava sozinhos, né? Tinha gente do outro lado. Meu a Deus. gente dividiu o quarto com cada quarto ficava duas mulheres, entendeu? E aí cada mulher também tinha o seu acompanhante. Então a gente estava dividindo o quarto com outra mulher. E tem pessoas que não têm bom senso, né? Então acaba fazendo barulho, eles ficavam conversando. E aí o Samuel já ficava assustado com qualquer barulhinho, porque ficava sem roupa. Então ele já estava assim desprotegido. Então assim, não foi legal, não foi uma experiência muito boa. Só quem passou por isso sabe como que é ruim mesmo, sabe? E então eu chamei a enfermeira e falei assim pra ela: olha, eu tô indo embora, eu não tô aguentando. E ela falou assim: olha, eu não posso liberar vocês, tenta esperar só mais um pouquinho, o médico vai passar 7 horas da manhã. E, gente, 7 horas da manhã, isso eu conversei com a enfermeira, acho que era umas 3 horas da madrugada. E para chegar às 7 da manhã, eu ficava contando cada segundo, cada minuto, eu ficava assim, ó, contando, contando. Parece que o horário tava passando assim muito devagar.
E eu ficava assim, teve uma hora que o Jean me levou lá fora pra pegar um ar. E eu tava só de camisola, né? E aí eu fui lá fora caminhar um pouco. Pra me ver se eu respirava, sabe? Um pouco, porque eu tava muito angustiada. E aí eu vi lá o Samuel na cabine, e aí eu lembro de ter levantado as mãos assim pro céu e ter orado muito. Eu passei a madrugada assim pedindo pra Deus. Eu falei: Senhor, me tira daqui. Senhor, dê saúde pro meu filho, que a gente volte pra casa, que em segurança, sabe? Eu comecei assim a falar com Deus, orar, e quando chegou 7 horas da manhã, que o médico passou, foi uma demora, porque ele atendia todo mundo, parece que ele deixou por último. Passar na prova. Nossa! E antes dele dar alta, a gente já tava arrumando nossas malas, né? Tava tudo esquematizado pra ir A embora. gente já tava assim, arrumando as bolsas, arrumando as malas, mesmo que ele não me dê alta, eu vou embora, sabe? Eu já tava assim, angustiada. E aí, quando o médico chega, ele fala: eu vou dar alta pra vocês, tá tudo bem com ele. E lembrando também que, como ele nasceu com 2,4 kg e ele ainda perdeu peso, o médico passou fórmula pra ele. No tempo que a gente ficou na maternidade, ele passou fórmula. E então deu alta pra gente. Então, assim, a gente chegou em casa. Venhamos pra casa cantando o hino da vitória no carro e literalmente foi cantando, não foi? Foi. Aí eu sentei naquele carro, eu falei: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. E a gente teve alta às 7 horas da manhã, o sol tava lindo, tava gostoso. Domingo logo Tava um cedo. domingo assim maravilhoso. Aí também a gente chega em casa deitando naquela cama, assim, esticando. Nossa. A Entramos melhor coisa que teve. quando a gente não, e o melhor, quando a gente abriu a nossa casa, a minha mãe tinha feito uma faxina, né? Tava tudo limpo, as cobertas estavam trocadas, a roupa tava lavada, tava tudo limpo, 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 limpo. Nossa, minha mãe é maravilhosa. E o Samuel dormiu. Nossa, e pra vocês terem noção, assim que a gente chegou em casa, o Samuel dormiu tão bem, né? Lembra? Ele dormiu assim tranquilamente. Eu tirei um cochilo, eu dormi bastante, o Jean dormiu bastante. E até o Samuel, ele capotou, assim, acho que ele tava cansado, sabe? Ele tava exausto. E aí ele dormiu assim no meu colo aqui em casa, na cama. Aí depois que ele pegou no sono, coloquei ele de ladinho e fui dormir também. Nossa, foi assim maravilhoso, maravilhoso a gente chegar em casa. Eu agradeci a Deus pelo café. A gente almoçou, a gente tomou café. Ai, gente, não tem nada melhor do que a casa da gente, o cheiro da gente, a família da gente. E aí a gente veio, e nesse dia também o Miguel conheceu o Samuel pela primeira vez. Quando eu vi os dois irmãozinhos assim junto, ai, gente, eu chorei tanto. Miguel chorou. Miguel chorou, eu chorei. Foi assim, ai, nossa, é a melhor sensação do mundo ter a sua família, ter a sua casa, ter os seus filhos com saúde. Então, assim, eu agradeci muito a Deus. Foi um processo que a gente passou, né? Mas, assim, Deus nos deu graça, nos deu misericórdia. Eu sou muito grata por esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês, pro relato de parto, para ficar de recordação pra gente também, como pra gente assistir. E pra mostrar pro Samuel futuramente. E para mostrar pro Samuel futuramente que ele foi desejado, que ele foi amado e que a gente orou pela vida dele, que ele é um menino muito abençoado. Se der nos cortes, a Beatriz coloca uns pedaços das fotos Eu vou colocar da maternidade. da maternidade, a foto deu na espera, a foto dela deitada na maca, esperando. Eu vou colocar, se Deus quiser. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, a gente compartilha o meu vídeo, ajuda a crescer. Eu vou ficar sempre postando vídeo pra vocês, se Deus quiser, se Deus me der graça e tirar a preguiça de mim, aí eu faço isso, tá bom? Beijos e ficam com Deus. Tchau!